Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Radassa do curso de enfermagem e junto com as minhas colegas, Débora e Letícia, trazemos um tema fascinante para vocês, a integração metabólica. Nesse vídeo, vamos explorar como as diversas vias metabólicas se conectam e influenciam o funcionamento do nosso corpo, além de sua importância na saúde e na doença. Preparem-se para uma viagem pelo mundo da bioquímica cheia de informações valiosas e conceitos que vão enriquecer o seu conhecimento. Então, nos acompanhe nesse vídeo. O metabolismo humano é altamente dinâmico, ajustando-se de forma precisa aos estados pós-prandial e de jejum. Após a ingestão de alimentos, o corpo inicia um processo coordenado de absorção e distribuição de nutrientes, com carboidratos e aminoácidos transportados pela veia hepática até o fígado, onde vai ocorrer a regulação dos níveis de glicose, proteínas e até mesmo lipídios. Os triglicerídeos, por sua vez, seguem um caminho distinto pelo sistema linfático antes de alcançar a circulação, permitindo que sejam metabolizados pelo fígado ou armazenados no tecido adiposo conforme a necessidade. Durante o jejum, o foco do organismo muda para a manutenção de energia, ativando processos como a degradação do glicogênio hepático, a proteólise muscular e a lipólise. Cada tecido e tipo celular, como hemácias, cérebros, músculos e tecido adiposo, adota estratégias metabólicas específicas para enfrentar a restrição de nutrientes. Este videoaula examina essas interrelações entre diferentes tecidos e células nos períodos pós-prandial e de jejum, destacando como o metabolismo se ajusta para manter a homeostasia energética e sua importância para a saúde humana. Vamos começar com as hemácias. Bom, hoje vamos explorar um aspecto fascinante das hemácias, ou chamados glóbulos vermelhos, que são essenciais para o nosso corpo. Imagine comigo essas células como pequenos caminhões de entrega, sempre circulando pelo nosso organismo e levando oxigênio para onde é necessário. As hemácias não possuem mitocôndrias, que são as usinas de energia das células. Por isso, elas dependem da glicose anaeróbica para obter energia. Pense na glicose como uma linha de montagem rápida onde a glicose é transformada em energia. Essas células captam glicose através do transportador GLUT1. Esse processo acontece independente da insulina, garantindo que as hemácias tenham sempre um suprimento adequado de energia, mesmo quando não estamos comendo. Durante a transformação da glicose em energia, as hemácias vão produzir lactato, que é um subproduto desse processo. O lactato, então, é enviado ao fígado, que atua como um centro de reciclagem. No fígado, ele é convertido novamente em glicólise através da gliconeogênese. Agora nós iremos falar sobre o metabolismo cerebral. Irei falar sobre dois estados distintos. O primeiro é após a refeição. No estado pós-prandial, a glicose proveniente da digestão dos carboidratos está em alta concentração no sangue. Ela é o único combustível capaz de atravessar a barreira hematoencefálica em condições normais. Logo em seguida, a glicose é transportada para dentro das células do cérebro, onde é fosforilada para formar a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato é então metabolizada através da glicose, gerando o piruvato. O piruvato é convertido em acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo, que ocorre nas mitocôndrias, oxida completamente a glicose, produzindo dióxido de carbono e água. Durante essas reações, ocorre a produção de ATP, que é a principal molécula de energia para formar a célula, que mantém as funções cerebrais e garante o metabolismo energético do cérebro no estado alimentado. Na segunda imagem, nós podemos observar o cérebro durante o jejum. Em jejum prolongado, a disponibilidade da glicose no sangue vai diminuir, uma vez que o corpo precisar preservar essa glicose para os órgãos vitais, que não conseguem utilizar os corpos cetônicos. Então, o fígado passa a produzir os corpos cetônicos a partir dos ácidos graxos. Os corpos cetônicos, ao contrário de outras moléculas de gordura, podem atravessar a barreira hematoencefálica e entrar nas células cerebrais.
Dentro das células do cérebro, os corpos cetônicos vão ser convertidos em acetil-CoA, que é utilizado no ciclo do ácido cítrico. Assim como no estado pós-prandial, o acetil-CoA vai entrar no ciclo do ácido cítrico, sendo oxidado e produzido dióxido de carbono e água, além de gerar ATP. Esse mecanismo permite que o cérebro continue funcionando normalmente, mesmo com baixa disponibilidade de glicose, destacando a adaptação metabólica essencial para os períodos de escassez de alimento. Integração metabólica no fígado, períodos pós-prandial e de jejum. O fígado é essencial para regular o metabolismo energético, alternando entre estados anabólicos, no período pós-prandial, e catabólicos, no período de jejum. Após uma refeição, o fígado armazena glicose como glicogênio, sintetiza lipídios e utiliza aminoácidos para formar proteínas plasmáticas e compostos biosintéticos. Durante o jejum, ele mobiliza a glicose por meio da glicogenólise e gliconeogênese, além de oxidar ácidos graxos para gerar energia e formar corpos cetônicos como combustível alternativo. Figura 23.12. Vias metabólicas para a glicose 6-fosfato no fígado. A glicose 6-fosfato é um intermediário central no metabolismo hepático, sendo direcionada para diferentes processos metabólicos. Liberação de glicose no sangue. A glicose 6-fosfato é convertida em glicose livre e liberada no sangue, especialmente em condições de jejum. Armazenamento como glicogênio. No período pós-prandial, a glicose 6-fosfato é convertida em glicogênio para ser armazenada no fígado. Produção de energia. Parte da glicose 6-fosfato segue para a glicólise, sendo convertida em piruvato e depois em acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico nas mitocôndrias, gerando ATP. Síntese de lipídios. O excesso de glicose é convertido em ácidos graxos e colesterol, que são usados na formação de glicerídeos e fosfolipídios. Via das pentoses fosfato. Uma parte da glicose 6-fosfato é usada para produzir NADPH, que é necessária para a síntese de lipídios, e ribose 5-fosfato, precursor de nucleotídeos. Figura 23.13. Metabolismo dos aminoácidos no fígado. Os aminoácidos possuem múltiplas funções no metabolismo hepático. Síntese de proteínas no fígado. Aminoácidos são utilizados para formar proteínas importantes, como as plasmáticas e as do próprio fígado. Distribuição para outros tecidos. Parte dos aminoácidos é enviada para os tecidos periféricos para a síntese de proteínas específicas. Produção de compostos biosintéticos. Aminoácidos também são usados na formação de nucleotídeos, hormônios e porfirinas. Eliminação do nitrogênio. O nitrogênio dos aminoácidos é liberado na forma de amônia. Essa amônia é convertida em ureia no ciclo da ureia e excretada pelo organismo. Gliconeogênese. Em situações de jejum, aminoácidos como a alanina são convertidos em piruvato, que é utilizada na formação de glicose. Produção de energia. Aminoácidos também podem ser convertidos em piruvato, ou acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico para a geração de ATP. Fosforilação oxidativa. Durante o ciclo do ácido cítrico, o NAD gerado é utilizado na cadeia de transporte de elétrons para produzir ATP. Conversão em lipídios. O acetil-CoA também pode ser usado para a síntese de ácidos graxos e lipídios em períodos de abundância energética. Gliconeogênese. Quando os níveis de glicose estão baixos, o fígado utiliza piruvato e intermediários derivados de aminoácidos para produzir glicose, que será liberada no sangue. Ciclo da alanina entre músculo e fígado. O músculo envia alanina para o fígado, onde ela é convertida em piruvato, permitindo a gliconeogênese e a produção de glicose que será devolvida ao sangue para ser utilizada como energia pelos músculos. Figura 23.14. Metabolismo dos ácidos graxos no fígado. O fígado é responsável por metabolizar os ácidos graxos, especialmente durante o jejum.
Captação de ácidos graxos. Os ácidos graxos livres chegam ao fígado ligados à albumina no sangue. Beta-oxidação. Esses ácidos graxos são oxidados nas mitocôndrias, gerando acetil-CoA. Ciclo do ácido cítrico. O acetil-CoA gerado é metabolizado no ciclo do ácido cítrico, produzindo ATP. Fosforilação oxidativa. O NAD resultante da beta-oxidação entra na cadeia respiratória, fornecendo energia na forma de ATP. Formação de corpos cetônicos. Durante o jejum prolongado, o acetil-CoA é desviado para produzir corpos cetônicos, que são liberados no sangue como fonte alternativa de energia. Produção de colesterol e sais biliares. O acetil-CoA também serve como precursor para a síntese de colesterol e sais biliares, essenciais para a digestão e funções hormonais. Transporte de lipídios. O fígado utiliza lipoproteínas para transportar triglicerídeos e colesterol pelo organismo. Liberação de ácidos graxos livres. Quando necessário, o fígado libera ácidos graxos livres para os tecidos periféricos. Olá, me chamo Débora e irei falar sobre o metabolismo do músculo. O metabolismo das células musculares esqueléticas ou miócitos é essencial para a geração de ATP, pois ele fornece energia para a contração muscular. O músculo esquelético ele é adaptado para realizar o trabalho mecânico de forma intermitente, que depende da demanda muscular. Existem duas principais características ou categorias do músculo, que é o músculo de contração lenta, o músculo vermelho, que é caracterizado por uma baixa tensão, mais alta resistência à fadiga. E também possui o músculo de contração rápida, ou músculo branco, que ele gera uma alta tensão rapidamente, mas tende a se fadigar mais rapidamente devido à sua capacidade limitada de reposição de ATP. Para entendermos melhor o metabolismo do tecido muscular, precisamos entender suas fontes de energia. O músculo esquelético ele pode usar ácidos graxos livres, corpos cetônicos ou glicose como combustíveis, que depende, como eu falei anteriormente, do grau de atividade muscular. No músculo em repouso, os principais combustíveis são ácidos graxos livres do tecido adiposo e corpos cetônicos do fígado, que são oxidados e degradados para produzir acetil-CoA, que entra no ciclo de ácido cítrico para ser oxidado em CO2. O resultado dessa transferência de elétrons para o O2 fornece energia para a síntese de ATP por fosforilização oxidativa. Os músculos moderadamente ativos usam a glicose sanguínea, além dos ácidos graxos livres e dos corpos cetônicos. A glicose ela é fosforilada, sendo então degradada pela glicólise a piruvato, a qual é convertido em acetil-CoA e oxidado pelo ciclo de ácido cítrico e fosforilização oxidativa. Os músculos extremamente ativos usam o glicogênio como fonte de energia, gerando lactato via glicólise. Durante a recuperação, parte desse lactato é transportado para o fígado e convertido em glicose via gliconeogênese. Esta glicose é liberada no sangue e retorna aos músculos para repor seus estoques de glicogênio. Essa via ou rota total de glicose para lactato e lactato para glicose constitui o ciclo de Cori. O acúmulo de lactato e, consequentemente, a redução de pH dos músculos em atividade máxima reduzem a sua eficiência. Contudo, o músculo esquelético tem outra fonte de ATP, a fosfocreatina, que regenera o ATP rapidamente a partir de ADP pela reação da creatina sinase. Irei falar agora sobre o metabolismo do tecido adiposo. O tecido adiposo, localizado sobre a pele e tendendo a se acumular na cavidade abdominal e nos músculos, representa cerca de 15% do peso corporal de um indivíduo saudável, ou aproximadamente 15 kg em uma pessoa de 70 kg. Ele é a maior reserva energética do corpo, caracterizado pelo acúmulo de triglicerídeos nas células adiposas. A maior parte dos ácidos graxos que formam os triglicerídeos chega ao tecido adiposo por meio de lipoproteínas plasmáticas. A síntese de triglicerídeos depende da disponibilidade de glicose que entra nas células adiposas através dos receptores de GLUT4, ativados pela insulina. Quando a razão insulina-glucagon é alta, é produzida mais a glicerol 3-fosfato, facilitando o armazenamento de triglicerídeos. Por outro lado, com a diminuição da insulina e o aumento do glucagon,
a lipólise é ativada, resultando na liberação de ácidos graxos e glicerol para a corrente sanguínea e seu subsequente aproveitamento pelo fígado.